E a gente vai falar agora do caso Gisele da Costa Santos, de 26 anos, que foi encontrada morta às margens de uma estrada rural em Cascavel. Ela estava amarrada dentro de um guarda-roupa quando foi localizada por pessoas que passavam pela região. Desde ontem, quando a gente noticiou esse caso aqui, mostramos as tatuagens, inclusive que a polícia pediu para revelar que ajudariam a identificação do corpo. Então, desde então, isso tudo, muita coisa aconteceu. Inclusive, a boa notícia é de que o suspeito está preso, foi detido em flagrante pela polícia. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o delegado de homicídio de Cascavel, o Dr. Diego Valim, que também vai explicar a respeito desse desfecho das investigações. Também vamos mostrar aí a reportagem completa que eu e o Maicon Peregrino produzimos hoje. Imagens de câmeras de segurança mostram o exato momento em que o assassino, com a ajuda de um comparsa, colocava o guarda-roupa na caçamba dessa caminhonete. Esse guarda-roupa que você está vendo aí sendo colocado nessa caminhonete está com o corpo da Gisele dentro. A jovem de 26 anos já estava morta, ao que tudo indica por asfixia. Mãos amarradas, pés amarrados. As divisórias desse guarda-roupa, porque tem prateleiras, foram retiradas e colocadas na caçamba de lixo do prédio. O rapaz assassinou ela, colocou aí, olha, nisso que a gente acabou de mostrar, no veículo. Dentro desse guarda-roupa tem uma jovem morta. E foi friamente até a estrada Chaparral, área rural, na região oeste de Cascavel, para largar esse móvel como se fosse apenas um simples objeto. Mas ali dentro tem uma moça morta, uma jovem com sonhos, uma família unida e muito religiosa, que espera por respostas. O sujeito foi preso em flagrante por causa de um trabalho brilhante da Polícia Civil de Cascavel. A DH que ficou 12 horas, pelo menos, 12 horas seguidas, investigando essa situação. Policiais que não pararam para o horário de almoço, policiais que seguiram firmemente durante essa investigação para trazer esse resultado. E graças à prisão em flagrante, o rapaz não vai ser liberado, permanece preso. Ontem, antes da prisão desse suspeito, a repórter Camila Rorato conversou com a irmã da vítima. Vamos ver a reportagem. E ela tirou foto da cachorra e levou para o tatuador fazer. Então, assim, era muita coincidência. E, assim, claro que na hora eu tinha certeza. Eu tinha certeza absoluta que era ela. Gisele morava sozinha no bairro Santa Cruz. De acordo com a irmã, uma mulher independente, dedicada. Trabalhava em uma indústria de Cascavel há menos de um ano e tinha acabado de ser promovida. Gisele era muito apegada à família, madrinha de casamento e dos 2 filhos da irmã. Na terça-feira, teve folga do trabalho e não apareceu. Com isso, a mãe da vítima estranhou o sumiço. Na quarta-feira, não apareceu no trabalho. O expediente era das 4 horas da tarde e seguia até mais ou menos 3 horas da manhã. E essa foi a última vez que Gisele acessou um aplicativo de conversas no celular. Inclusive, a gente lá na casa dela, o que a gente viu foi um cenário assim de uma pessoa que ia se mudar mesmo. Caixas arrumadas com coisas. Só que um fato que chamou a atenção da gente lá foi a questão de que tinha comida pronta no fogão. E uma das panelas que tinha era de arroz e o arroz já estava azedo. Então não foi assim, a casa estava fechada, estava cheirando mal a comida. Não tinha gente lá. Eu conversei com a dona da casa dela e ela me falou que no dia de ontem ela não viu a minha irmã. De acordo com a irmã, Gisele era reservada sobre relacionamentos. Por isso, não sabe se ela estava envolvida com alguém e nem imagina o que pode ter motivado o crime. A Polícia Civil agora investiga o caso. Não tem como mensurar, sabe? Eu sei que a gente vai sofrer demais, mas eu creio num Deus que tudo pode, tudo faz. E se Ele permitiu que a gente passasse por isso, Ele vai nos sustentar. Que assim seja para a família. Um momento de muita dor, que a gente respeita e que a gente deseja para a família da Gisele toda a força
e sabedoria e fé do mundo para conseguir enfrentar isso. Essas são imagens, então, do momento em que a polícia foi acionada até a estrada Chaparral, porque pessoas que passavam ali por aquela região perceberam um móvel, esse guarda-roupa aí quebrado, e que em volta, né, ali na parte interna, tinha um corpo de uma mulher jovem. As tatuagens de uma cachorrinha, de um rosário, o nome da própria mãe tatuado no corpo, foi o que ajudou a família a identificar. A irmã da Gisele ficou sabendo o que tinha acontecido pela própria internet. Graças ao trabalho da imprensa, ela viu a tatuagem da irmã, viu que estava sendo feita a busca por uma pessoa com aquelas características e percebeu que poderia se tratar da Gisele, irmã então dela. E assim, imediatamente, a família começou aquela correria, foi até o IML. Mesmo com a prisão do suspeito, ainda não existem respostas específicas se a Gisele tinha algum envolvimento amoroso com esse rapaz aí de calção verde, que é o homem que teria cometido esse crime, que foi preso em flagrante. Agora, pasme com o que eu vou contar para vocês agora. 12 horas depois de ter cometido o crime, a polícia ter descoberto o cadáver, esse homem foi preso na casa dele, chegando no local com outra mulher. Uma outra mulher que havia acabado de conhecer ele. Era um primeiro encontro. Uma possível próxima vítima, que foi salva pelo trabalho da polícia e que foi salva pelo que aconteceu com a Gisele. Por isso não é em vão. Não é em vão. E a todo momento a família fala que ela é uma mulher forte, independente e que esse legado é o que fica. Esse é o legado que precisa ficar para todas as mulheres. Eu estava elogiando antes o trabalho da Polícia Civil de Cascavel. A DH teve uma investigação brilhante, incessante, 12 horas seguidas desse trabalho para localizar e prender o homem em flagrante. Por isso a gente vai conversar agora ao vivo aqui no Balanço Geral com o delegado Dr. Diego Valim, que está lá na companhia do nosso repórter cinematográfico, Maicon Peregrino. Doutor, muito obrigada por nos atender. Boa tarde para você. Explica como que a polícia conseguiu chegar até esse suspeito. Foram várias pistas que vocês coletaram, inclusive imagem de câmera de segurança, né? Boa tarde. É um trabalho primoroso da Delegacia de Homicídios. Queria parabenizar os policiais que se dedicaram ao máximo para identificar primeiramente o suposto autor e, na sequência, efetuar a prisão dele. Então, no local lá era de difícil acesso, não tínhamos muitas testemunhas, não tínhamos testemunhas, na verdade, não tínhamos câmeras de segurança no local onde o corpo foi encontrado. Então, desde o acionamento da equipe, o pessoal começou as primeiras investigações. A gente divulgou para a imprensa que ajudou a gente na identificação da vítima, primeiramente, através de suas tatuagens. Então, após já a identificação da vítima, o trabalho investigativo começou na tentativa de identificar o veículo que ele teria transportado o corpo da vítima até a estrada Chaparral, identificar o suspeito. Então, o pessoal trabalhou o dia inteiro até o início da noite. Após a identificação do principal suspeito, a gente trabalhou na tentativa de localizar ele o mais breve possível. As equipes rodaram, toda a equipe da Delegacia de Homicídios rodou a cidade na tentativa de localizar ele. E no início da noite, uma equipe que estava de vigilância próxima à residência dele acabou visualizando ele se aproximando da residência. Então, efetuou a captura dele e efetuou a prisão dele em flagrante. Agora, doutora, a grande pergunta que fica é por quê? Esse homem já prestou aí algum esclarecimento para a polícia, mesmo que de maneira informal? O que levou ele a cometer esse crime contra essa jovem? Eles tinham algum envolvimento? Se conheciam do trabalho? Teve um relacionamento amoroso? Isso pode ser um feminicídio? Em relação ao feminicídio, a gente vai apurar no decorrer do prazo do inquérito. O que ele alegou para a gente é que ele teria se comunicado com ela por meio de aplicativos e na noite do crime foi o primeiro dia que eles teriam combinado esse encontro. Na versão dele, quando ela chegou na residência, eles tiveram uma conversa, ela ficou aproximadamente 3 horas na residência dele. Ele alegou que não tiveram relações, que em dado momento ocorreu uma discussão entre eles, que acabou ocasionando que ele teria desferido um empurrão nela, ela teria caído e batido a cabeça. Mas eu friso que isso é a versão que ele repassou para a polícia. A gente apura agora as causas, a gente aguarda o laudo do IML para apontar
a prova técnica de qual seria a causa-morte da vítima. Preliminarmente, tudo indica que tenha sido asfixia. Então a gente aguarda o laudo do IML para poder esclarecer a causa-morte e o trabalho da equipe de investigação agora é estabelecer a dinâmica que se deu o crime dentro da residência do investigado. Trabalho incrível que a Delegacia de Homicídios está fazendo. Desde já, eu já estendo os meus parabéns ao trabalho que o senhor coordenou, mas também gostaria de explicações a respeito, doutor, das câmeras de segurança que a gente teve acesso, que mostram que esse suspeito, ele teve ajuda de outras pessoas para colocar o corpo da Gisele em cima da caçamba daquela caminhonete. Essa pessoa já foi identificada, teria participação no crime, sabia o que estava fazendo? Ele foi identificado já pela equipe de investigação, ele inclusive já foi ouvido na Delegacia de Homicídios. Ele inicialmente colaborou com as investigações. Na versão dele, tanto na dele como da do autor do homicídio, ele não sabia que estava transportando um corpo dentro do armário. Digo, na versão deles, e não que a investigação não vá prosseguir para possivelmente apurar a participação efetiva dele ou não, mas inicialmente foi relatado que ele não saberia que tinha um corpo dentro do armário. Ele teria sido acionado simplesmente para fazer um frete para o autor do homicídio. Então a investigação agora e o inquérito prossegue na tentativa de identificar possíveis participações de outras pessoas no homicídio, mas digo que o trabalho inicial e focado da equipe era efetuar a prisão do principal suspeito, que seria o autor do homicídio em si, que ocorreu dentro da residência. Doutor, nós apuramos também que no momento em que foi feito o flagrante, ele chegava ali no apartamento onde ele morava, acompanhado de uma outra mulher. Quais são as informações a respeito dela? É uma conhecida, uma companheira, uma possível próxima vítima? Foi até surpresa da equipe de vigilância que estava no local, quando se deparou com o indivíduo chegando já com uma outra moça. Ela foi questionada no local, narrou para a equipe policial a mesma situação que ocorreu com a Gisele, que seria uma moça que se comunicava por ele por meio de aplicativos, e seria o primeiro encontro dela também na residência com ele. Então, um dia após ceifar a vida da Gisele, no dia seguinte ele já se encontrava com uma outra pessoa, já com o mesmo modus operandi que ele fez para encontrar a Gisele. Então a gente não pode afirmar que possivelmente ela também viesse a ser morta no endereço dele, mas pelas circunstâncias ali, pelo modus operandi dele, também podemos afirmar que ela poderia ser uma vítima sim dele. Certo, doutor. A gente conversou com os vizinhos lá do prédio onde ele morava e as pessoas comentavam que era um sujeito muito solícito, uma pessoa simpática. Eu gostaria que o senhor descrevesse o perfil, então, desse homem, se durante algum momento nesse depoimento ele demonstrou arrependimento ou se é uma pessoa fria. E também a respeito da prisão. Por ter sido em flagrante, ele fica por tempo indeterminado, é isso? Em razão da prisão dele em flagrante, a gente comunicou o Poder Judiciário, então hoje cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas e as decisões quanto à permanência dele em cárcere ou não. Sobre o estilo de vida dele, a equipe está levantando algumas informações. Ele veio de outro estado. Nesse outro estado ele não tinha passagens pelo setor policial. Aqui no estado do Paraná ele já respondia a um descumprimento de medida protetiva em relação à sua ex-namorada. Então ele não tinha muitos vínculos pessoais na cidade, os familiares deles eram todos de fora. Então a equipe agora apura qual que seria a relação dele propriamente com a vítima. Certo, doutor. Agradeço sua participação. Muito obrigada por ter atendido a gente ao vivo aqui no Balanço Geral. É claro que tendo mais desdobramentos, a gente também está aqui com a casa aberta para o senhor sempre trazer os detalhes disso. Esse que é um crime que chocou realmente toda a cidade de Cascavel, toda a região oeste, ao vivo com a gente. Quem trouxe os detalhes agora foi o delegado responsável pela Delegacia de Homicídios de Cascavel, o doutor Diego Valim. O inquérito segue por pelo menos 30 dias, é o prazo inicial legal para isso, e depois disso
pode ser prorrogado, mais pessoas podem ser ouvidas, chamadas a depor, mas ao que tudo indica, essa mulher tinha acabado de conhecer esse homem por meio de um aplicativo, né, de relacionamento, de mensagem, estava indo para um primeiro encontro quando foi surpreendida por tamanha agressividade. Suspeito que, inclusive, aqui no estado do Paraná, já está fichado aí por violência doméstica. Ele tinha uma medida protetiva em relação à ex-companheira, foi para Santa Catarina, ao que tudo indica, para o estado vizinho, e lá não tinha nenhum crime vinculado a ele. Tinha ficha limpa. Aqui no Paraná que o nome estava sujo. E ele voltou para cá para cometer mais crimes. Eu comentei antes que mais cedo eu e o Maicon Peregrino estivemos lá em Cascavel buscando realmente informações sobre esse caso. A família já está velando o corpo da Gisele, o sepultamento inclusive está previsto para acontecer hoje à 13h. Eu conversei com familiares, uma sobrinha que era muito próxima da Gisele, um cunhado e também a irmã dela, a Ana, que voltou a trazer esse posicionamento de que a irmã era uma mulher independente, muito forte. Então agora a gente vai rever a reportagem. A gente vai ver essa reportagem trazendo toda a revisão a respeito desse caso, desse crime, desde ontem, quando o corpo foi localizado, até o momento da prisão desse suspeito e agora o pedido de justiça por parte da família. Vamos ver. Câmeras de segurança do condomínio onde o suspeito mora filmaram o momento em que ele colocava o corpo de Gisele na caçamba de uma caminhonete. A mulher, já morta, está escondida dentro deste guarda-roupa. Ele contou com a ajuda de outro rapaz para transportar o móvel. O suspeito foi preso em flagrante. Foram 12 horas seguidas de investigações, desde o momento em que o corpo de Gisele foi encontrado até a prisão do assassino. Outra mulher, que não aparece na imagem, chega a pedir se os homens precisam de ajuda. No momento em que foi preso, o rapaz já estava chegando aqui, no apartamento onde ele mora. Para a surpresa da polícia, ele já estava acompanhado de uma outra mulher. A suspeita é de que ela pudesse ser a próxima vítima e de que ele já estava planejando mais um crime. Na casa dele, a polícia encontrou os pertences de Gisele, inclusive o celular da jovem. As divisórias do guarda-roupa usado para esconder o corpo de Gisele ainda estavam na caçamba de lixo do prédio. As informações são de que o homem estava há pouco tempo em Cascavel, cerca de 4 meses. Depois de matar Gisele, esconder o corpo no armário, ele jogou o móvel com o cadáver às margens de uma estrada rural. Gisele estava com as mãos e os pés amarrados. A vítima estava sem documentos. Os motivos para o crime ainda não foram esclarecidos. No velório, a família de Gisele busca por respostas. Quando eu fui fazer o reconhecimento dela e conversei com o perito, né? E ele disse assim, olha, não tem sinal de violência física, nada, mas tem sinal de asfixia. Sabe? Um sinal de asfixia tinha. Eu fiz o reconhecimento e estava bem complicado de olhar assim para ela, sabe? Por conta do estado em que o corpo estava, o velório foi realizado com caixão lacrado. Sara, que tem 13 anos, era sobrinha de Gisele. Considerava a tia uma melhor amiga. A última coisa que ela me falou, eu tinha postado um vídeo nos meus status do WhatsApp. A última coisa que ela me falou bem assim, você pode confiar em mim para tudo, eu tô aqui cuidando de você sempre. A última coisa foi que ela me falou. Gisele havia acabado de receber uma promoção no trabalho. Já estava se preparando para mudar de casa. Era uma mulher independente, conquistava tudo sozinha e tinha muitos planos. A nossa justiça, ela vem de joelhos. É nela que nós cremos. É nela que nós passamos a noite inteira orando. E a partir de hoje eu falo para você que se você me vê, e eu tenho fé em Deus, que o Deus que eu sirvo é tão vivo que isso vai chegar até você, que você mexeu com uma família que suporta tudo de joelho. E é assim que a gente vai suportar. E hoje, a partir de hoje, a justiça que eu quero é todo dia orar pela tua vida, para que você saiba qual é a dor que nós temos.